Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Gabriela Grepp, arquiteta, especialista em projetos de marcenaria. Sou eu por trás desse Instagram do Marcenaria com Gabi, onde eu compartilho toda a minha experiência em projetar marcenaria, criar marcenaria, mas principalmente entender como é que se faz um projeto de marcenaria. Entender como é um projeto de marcenaria. Muitas pessoas desconhecem que existe um projeto de marcenaria, assim como existe projeto de arquitetura, de engenharia, existe sim um projeto de marcenaria. A gente projeta, a gente cria, a gente detalha, a gente especifica cada miudeza daquela que vocês veem nessas grandes ambientes, né? Sejam de mostras de decoração, sejam nos Instagrams, nos Pinterest, tudo isso sim é produzido, é detalhado, é construído através de um projeto de marcenaria. E projeto de marcenaria nada mais é, assim, para simplificar mesmo, é um projeto executivo, é um mapa de execução do armário, do nosso antigo conhecido armário, aquele armário que a gente ia na loja, né? A gente ia numa loja dessas de comprava pronto e comprava e colocava em casa, escolhia um tamanho, uma cor e trazia para casa. Então, por muito tempo, eu também achei que armário era só isso e que a gente não produzia, que a gente não detalhava, que a gente não criava sobre isso. E aí, quando eu me vi entrando pelo mundo da arquitetura, no mundo da decoração, eu descobri esse projeto. E eu sei que não é fácil a gente entender e eu estou aqui para compartilhar o que eu vim juntando, né, acumulando de conhecimento ao longo dos mais de 20 anos de profissão que eu tenho. Então, eu tenho 21 anos de formada na graduação de arquitetura, tenho uma formação técnica anterior a isso, né, de edificações, e desde então eu trabalho nessa área de interiores, desenhando, detalhando, projetando marcenaria. Não vou dizer tanto, mas quase 30 anos nessa área. Posso dizer que muita coisa eu já vi passar por debaixo da ponte, eu já vi muitas gerações iniciarem e terminarem, e para compartilhar aquilo que eu juntei, que eu sei que é difícil de encontrar um lugar que reúna tudo isso, né, de uma forma mais simplificada, e essa é a minha intenção. E hoje o tema é sugestão de um seguidor. Sugestão de um seguidor, a dúvida dele é que ele não sabe por onde que ele começa a fazer um projeto de marcenaria. Então, a gente vai começar do começo. A gente vai começar a entender um projeto de marcenaria. Falaremos apenas uma parte hoje, porque, obviamente, é um processo muito extenso, né? E para isso, a gente precisaria de mais tempo do que o Instagram me disponibiliza aqui. Mas o começo, para você começar a fazer um projeto de marcenaria, você precisa entender o que você vai projetar. Então, passo 1 para a gente começar a projetar a marcenaria é você saber duas coisas. Sem essas duas coisas, você já começa com o pé esquerdo ou meio capengando. Primeira coisa de tudo é que você precisa entender como é que uma marcenaria se constrói. Você tem que entender que marcenaria não nasce, ela não cai do céu, ela não é impressa igual uma impressão 3D em bloco, ela é construída, ela é feita de partes e de pequenas partes. Então, o primeiro passo que você tem que saber para poder projetar, gente, é entender que marcenaria é construída, é algo que a gente vai construindo à medida de acordo com aquilo que eu quero fazer. Então, a construção de uma marcenaria, ela é feita com pedacinhos pequenos de MDF, que são que é o material base da construção de uma marcenaria. E depois, o passo 2, que é o segundo passo que você também tem que ter para iniciar, é saber exatamente para quem, por quê e o que você quer projetar. Então, quando eu faço essas 3 perguntas de por quê, para quê e para quem eu vou projetar, eu começo a fazer um projeto de marcenaria bem amplo
e ele vai ser muito eficiente por conta disso. Não adianta você achar que você vai fazer um projeto de marcenaria pensando exclusivamente, né, no tamanho dele, porque você vai errar. Você não vai conseguir alcançar todos os seus objetivos, você não vai conseguir alcançar todo o resultado que você quer alcançar. A não ser que você não queira alcançar objetivo nenhum, que você queira fazer, como eu gosto de dizer, um armário. Mas para quem quer realmente projetar marcenaria, você precisa entender o que você quer. Você precisa entender para quem você está projetando, o que você está projetando e por que você está projetando. Então, eu começo o meu projeto de marcenaria, o meu start, como eu já sei como é que uma marcenaria é construída, o meu start, eu começo pensando para quem eu vou projetar, qual é a função, por quê, para quem e o quê. Então, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais prático, porque assim está um pouco subjetivo demais, né? Então, nós somos pessoas que trabalhamos com ideias e a gente é visual, eu entendo perfeitamente. Então, eu vou dar um exemplo prático. Vamos considerar que você vai projetar um roupeiro, uma coisa bem simples, tá? Não vou pegar nada complexo para a gente poder pegar a ideia. Eu quero que vocês entendam a ideia e dessa ideia principal você consiga fazê-la, repeti-la em qualquer ambiente. Então, a ideia principal de um ambiente, de um roupeiro. Qual é a função de um roupeiro? Guardar roupa? Exatamente, mas é roupa da casa, não é roupa, não é essa minha roupa de uso. É uma rouparia da casa, que é toalha de banho, toalha de rosto, tapetinho de banheiro, lençol, travesseiro, cobertores, colchas, cobre-leitos, pode ser toalha de mesa, pode ser toalha de prato, pode ser jogo americano de tecido, pode ser suplá, pode ser capa para suplá, é a rouparia que você vai ter na tua casa. O tapetinho, a toalhinha do lavabo, que quer que seja. Então, um roupeiro, ele geralmente tem a função de guardar roupas e ele geralmente fica na área social da casa ou na circulação que distribui da social para os quartos. Então, e se você tem uma casa que é um pouco compacta demais, ele vai ser roupeiro e louceiro. Então, você precisa entender, se ele está numa área social, ele não pode ter cara de armário de quarto. Começamos por aí. Se ele não tem ele não pode ter cara de armário de quarto, alguns elementos você não vai utilizar nele. Como, por exemplo, evitar de usar montantes recuados, que são geralmente mais característicos em armários de cozinha e de quarto. Você vai fazer uma marcenaria que tenha uma aparência mais elegante, mais sofisticada, mais arrumada, eu gosto de dizer. Então, a sua marcenaria, quando ela vem para a sala, ela tem que ser mais arrumada. E aí, para ter uma marcenaria mais arrumada, eu vou buscar trabalhar com elementos que me confiram essa sensação. Que eu olhe e veja, nossa, essa marcenaria aqui, ela é arrumada, ela é bacana, ela não é um lugar comum e ela é interessante. Por que isso? Porque o ambiente da sala é um convívio social que você vai receber pessoas. Pode ser que esse louceiro, roupeiro seu, ele fique num lugar estratégico de tal forma que ao entrar na casa seja a primeira coisa que você vai ver. E você não vai botar um armário de roupa, um guarda-roupa do quarto no meio da tua sala. Então, começa pensando nessa visão que você quer que as pessoas tenham. Qual é o aspecto que você quer? Então, o que eu quero para essa marcenaria é que ela seja elegante, que ela não tenha aparência de guarda-roupa de casa, se possível, que ninguém perceba que ela está ali. Aí já comecei a complicar um pouco, né? Mas é um dos desejos, pode ser um dos seus desejos, né? Então, eu quero que ela tem que ser funcional. A funcionalidade dela, que é guardar roupa e guardar a rouparia da casa ou a louçaria da casa, ela tem que acontecer. Eu não posso simplesmente pensar apenas na estética. Eu tenho que pensar num conjunto. Mas eu inicio pensando na aparência, naquilo que eu quero comunicar. Então, eu já sei que ele tem que ser elegante, eu já sei que ele não pode parecer armário de quarto.
Sei que ele tem que decorar, porque geralmente aquilo que a gente coloca na sala, a gente aproveita para fazer a decoração da sala também, obviamente. Vamos otimizar os itens que a gente está fazendo para não precisar investir tantas coisas. Então, se você está fazendo uma marcenaria, que ela faça parte da tua decoração, que ela componha com a sua decoração, que ela harmonize com a decoração e o estilo que você está usando naquela sala. Então, se é um estilo moderninho, escandinavo ou industrial, a marcenaria vai ter essa pegada. Se é mais romântico, mais contemporâneo, mais romântico, mais provençal, é outra pegada. Se ele é moderninho, contemporâneo, é outra pegada. E quando eu falo outra pegada, é no sentido de, na hora de você escolher os materiais, a forma, o desenho, eles vão ter características desse estilo. Existem elementos que, ao colocar na marcenaria, nos remetem diretamente para estilos específicos. Então, é esse elemento que eu vou utilizar. É desse elemento que eu vou utilizar, sabendo qual é o estilo que eu quero comunicar. Então, quando eu falo que você precisa entender para que você está projetando, para quem e o que, é nesse sentido. Você viu que eu nem comecei a riscar o desenho ainda, a marcenaria. Eu estou apenas na esfera da ideia, da criação, do desenvolvimento da ideia e da criação. E quanto eu já não fiz de questionamento e de decisões e de escolhas que vão impactar diretamente no projeto de marcenaria. Então, o projetar a marcenaria começa nesse momento. Quando eu começo a levantar, é como se fosse um brainstorm, como se fosse um briefing, né? Seu consigo mesmo, com a casa, para você entender qual é o direcionamento que o seu projeto vai ter. É exatamente igual quando você vai projetar a decoração de uma casa, caso você seja design de interiores, ou quando você vai projetar o arquitetônico, caso você seja arquiteto. É o mesmo raciocínio, trazido para uma esfera menor. Uma escala, na verdade, né? Não esfera, desculpa. Uma escala menor, porque a escala da marcenaria, ela é reduzida, ela é pequena, ela é miúda. Então, eu começo a projetar a marcenaria a partir dessas perguntas. E essas perguntas, elas vão direcionar tudo. Então, eu vou fazer um louceiro roupeiro numa sala onde esse ponto ele vai ser visível, vai ser visto por todas as pessoas que entrarem logo na casa, ou seja, ele é um ponto de atração. O ambiente da sala eu vou colocar como sendo um moderninho, que é o mais básico, tá? Pra gente dar exemplo aqui. Vai ter uma decoração moderna, né? Básica, e a gente tem que guardar tanto rouparia da casa quanto louçaria da casa. E aí, nesse momento, além desse conhecimento, a gente precisa ter um conhecimento básico de medidas dos itens que nós vamos guardar. Como a gente guarda determinado item. Eu não me torno uma personal organizer, longe de mim, porque né, elas têm muito mais técnicas do que eu. Mas eu tenho uma noção de setorização, eu tenho uma noção de organização, porque nesse momento eu acabo definindo quais são os locais, quais são os tamanhos, quais são as alturas, quais são as profundidades da marcenaria que vai guardar todos os itens que a personal organizer vai colocar ali dentro daquele armário. Então, eu não posso descuidar disso, senão eu vou projetar errado. Eu vou projetar um armário que não vai ter funcionalidade, que ele não vai ser prático. Porque aí, quando a gente quiser colocar um edredom, eu não tenho prateleira com altura suficiente. Ou, quando eu quiser colocar muita roupa dobrada, eu coloco uma prateleira alta demais, eu empilho muita roupa e isso no dia a dia não é prático. É sabido que a gente faz pilhas pequenas para facilitar o manuseio, porque se você amarrota tudo, aí sabe aquela coisa de adolescente que puxa de baixo e embola tudo, fica tudo bagunçado? Isso acontece quando a gente tem prateleiras muito altas. Você vai empilhar tudo. Por isso também tem aqueles divisores de prateleiras internos, aramados, de inox. Para quê? Porque se você tem uma prateleira muito alta, porque o seu armário não foi projetado
por alguém como nós, que sabemos projetar e pensamos no uso, ele tem uma prateleira alta que aí ele vai atender a qualquer pessoa. Só que para mim, que preciso empilhar poucas coisas, aquela altura não me atende. Então, eu vou precisar comprar aqueles aramás, aquelas prateleiras móveis para colocar dentro do meu armário para dividir e fazer pilhas menores. Então, a gente tem até que ter uma noçãozinha de como que guarda, de como que organiza, de como que manuseia, para entender, para facilitar o nosso projeto. Agora, caso você não tenha essa vivência, pergunta para o dono da marcenaria como é que ele gosta de guardar. Ele vai te dizer. Pergunta, você gosta de pilhas grandes, pequenas, profundo, você guarda enroladinho, você guarda dobrado, você guarda com caixa, você gosta de colocar... Pergunta, porque você vai projetar para aquela pessoa, não é para você. Então, eu sempre pergunto para os meus clientes a maneira que eles gostam de utilizar. Se gosta de colocar a toalha de mesa mais aberta, se não tem. Eu tenho clientes que não gostam de toalhas de mesa e não existe isso na casa delas. Existe apenas jogo americano e suplá. Então, é outro tamanho de prateleira, é outro tipo de armazenamento. Geralmente, as gavetas, os meus clientes que têm toalha de mesa, a gente guarda em gavetas, e gavetas compridas, para dar menos dobra, senão amarrota. Então, eu consigo pensar em tudo isso para projetar. Eu preciso pensar em tudo isso para projetar um armário que é específico. Porque se eu estou aqui para projetar marcenaria, eu estou aqui para projetar algo que seja personalizado. E se não for para personalizar, para trazer praticidade, para trazer harmonia, conforto, nem projeta. Pega aquele armário lá da loja, do lojão, traz para dentro da sua casa e dá um jeito. Então, fazer para ficar bonito do lado de fora e do lado de dentro ser uma porcaria de divisão que dificulta a nossa vida, não vale. Você tem que pensar tanto do lado de dentro, quanto do lado de fora. Então, a gente, com o lado de fora, já sabendo que o lado de dentro vai interferir também. Precisa ser trabalhado, precisa ser cuidado, precisa ser tratado. A gente não dissocia isso. Mas hoje aqui a gente está falando sobre por onde a gente começa. E a gente começa pensando no macro, né? Num total, que é para onde essa marcenaria vai ficar, qual é a aparência que ela tem que ter, qual é a funcionalidade que ela tem que ter. E depois que eu decido tudo isso, essas questões que são básicas, eu volto para aquele primeiro item que eu falei que eu tinha que saber, que é saber como uma marcenaria é construída. Por que esse item entra agora, no início do meu projeto, no início do momento que eu estou projetando? Porque eu posso definir tudo numa marcenaria, a coisa mais correta do mundo, mas se eu não tenho noção de como ela é estruturada, como ela é fixada, como ela é construída, como esses elementos construtivos são fixados e eles são encaixados uns nos outros, a minha estética não vai ser executada, porque eu vou projetar algo, criar algo que não pode ser construído. Então, eu preciso saber que uma marcenaria é construída para isso, para evitar problemas, para evitar que eu não consiga fazer a minha ideia ser real. Eu vou pegar aqui a marcenaria. Deixa eu pegar um pedacinho de MDF aqui, gente. Ainda bem que estou no escritório, a gente tem várias amostras de MDF. Eu vou pegar umas duas aqui para a gente mostrar aqui. Quando eu falo que marcenaria é construída, é porque a gente só olha isso aqui, né? Ó, a gente olha só isso aqui. A gente olha isso que é uma porta, é uma chapa. Só que se eu olhasse por trás, o que está aqui atrás, eu veria que esse montante aqui, ele fixa aqui. Ele pode ser tanto fixado escondido, assim, ninguém tá vendo. Ele pode ser fixado assim, recuado. Eita, tá difícil. Ele pode ser recuado. Ele pode ser tamponado. Tá vendo? Ele pode ser tamponado. Tamponado é quando passa da frente. Recuado é que ele aparece. Então, isso aqui é uma construção. Só que repara bem, se a porta tá aqui e o montante tá aqui, eu tenho um buraco no meio. Isso é a construção.
fica mais bem explicado quando eu coloco no quadro. Que, na verdade, nada mais é do que isso aqui, ó. Eu tenho a minha porta e eu tenho os meus montantes, tá? Aqui. E aí, se eu tenho um montante aqui, e aí eu tenho um rodapé que... Peraí. E aí, se eu tenho um rodapé aqui com uma porta, e isso daqui, e aqui é o rodapé, isso daqui é um vazio, que isso daqui é o piso. Então, eu tenho essas situações aqui que acontecem, que são cheias de vazios. Eu tenho que saber como é que as minhas madeiras, como é que as minhas partes de MDF são fixadas para fazer essa montagem, que aqui é porta, aqui é montante, aqui é parede. Aqui a gente tem o armário propriamente dito, mas se eu tenho um pilar no meio, como é que ele encosta no teto? Porque eu tenho que saber onde que ele vai fixar. Eu tenho que saber que o roupeiro que eu estou produzindo, ele vai conseguir ficar fixado. Eu tenho parede para fixar? Se eu não tenho, eu vou apoiar no chão. Como é que apoia no chão? Como é que vai dar o acabamento? Como é que ele vai ficar a aparência? Você vai deixar a madeirinha aparecendo, que eu acho feio, tá? Quando você deixa aquela madeirinha aparecendo e a porta, que é o recuado, na verdade, que é assim, ó. Assim. Não, assim, desculpa. Você deixa ele assim, aparecendo, eu acho que fica com cara de cozinha. Sempre tem cara de cozinha. Por quê? Porque montante recuado, que é esse montante daqui, ele é muito utilizado em cozinha, porque ele é muito prático e ele resolve várias outras questões de efeito estético. Por isso que a gente utiliza, não é só porque ele é prático, não, porque a complexidade de construir é a mesma. Mas o efeito estético que ele traz, ele é muito característico da cozinha. Então, por isso que a gente usa muito. E aí, quando você traz isso para a sala, na sala você acaba tendo um efeito cozinha na sala. Então, esse tipo de montante, eu não recomendo para que você faça na sala, caso você queira que o seu roupeiro ou o seu louceiro, que na sala você tenha uma marcenaria que seja mais elegante, mais encantadora. Você vai buscar outro elemento, você vai usar ali o montante oculto, o tamponamento, você vai usar elementos de forma mais ou totalmente verticais ou totalmente horizontais. Isso vai trazer, na hora que você constrói, traz um equilíbrio e uma elegância, mostra que você tem detalhismo, minúcia na hora de projetar. E isso é o que deixa a marcenaria com cara de marcenaria. E que deixa ela com cara de bonita, de elegante. É isso, independe do estilo. Pode ser moderninho, pode ser escandinavo, pode ser industrial, contemporâneo, provençal, que você quiser. Esse tipo de elemento, o efeito é o mesmo. É o mesmo. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. E é quando eu decido, faço as perguntas certas e eu decido o estilo, eu decido a cara, eu decido aquilo que eu quero comunicar com a minha marcenaria, é que eu defino quais são esses elementos que eu vou utilizar. Eu só defino isso daqui quando eu sei qual é o estilo, qual é o desenho que eu quero fazer com a minha marcenaria. Não tem outra maneira, eu só faço quando eu decido isso. Como é que se fala? É um processo, é um método de você criar. E é um método que dá muito certo, gente. Eu produzo isso daqui, ó, o ano todo. E eu produzo desse jeito, e eu raciocino desse jeito. Eu tô falando para vocês exatamente como é que fica dentro da minha cabeça. Eu tô colocando em palavras o que eu penso, a forma que eu penso. E eu penso marcenaria desse jeito. Eu já penso ela assim. Então, quando a gente vai trazer quando a gente tem que começar a projetar, é desse jeito que a gente tem que começar a projetar. Então, eu vou entender qual é o espaço, eu vou entender qual é o estilo, eu vou entender o que eu quero comunicar, se eu quero impressionar, se eu quero que seja discreto, se eu quero que seja atração, se eu quero que complemente a decoração. E aí você vai, através dessa decisão importantíssima, que é saber o que você quer comunicar com esse projeto, você vai escolher o elemento construtivo, a forma dessa marcenaria. É assim que essa marcenaria nasce, não é de outra forma. Eu acho que a dúvida, né, de quem não sabe por onde começar um projeto de marcenaria é achar
que você começa já pensando pelo lado estético inteiriço, sabe? Você pensa naquela volumetria, naquele painel ripado, que tem um recuo, que tem um nicho, e que a borda do nicho abraça em cima do ripado, ele interrompe. Você não começa por aí. Você não começa por aí. Você começa entendendo o que é que você quer transmitir. Esses elementos, se vai ter nicho, se vai ter ripado, como eles vão fazer o encaixe entre uma peça e outra, isso vai sendo desenvolvido no decorrer da criação. Mas o ponto principal, o ponto inicial da sua criação é você entender o que você quer comunicar. Ah, Gabriela, mas então quer dizer que eu nunca vou poder falar que eu posso começar através de um detalhe, por exemplo. Olha, eu quero fazer um painel aqui e eu quero que ele tenha ripado. Pode. Você pode começar por aí. Mas o ripado, você só sabe que ele vai existir. Você não sabe aonde ele vai existir ainda. Então, o ripado está aqui, que ele é o que você vai usar. Você começa a fazer essas perguntas, construir tudo isso. E quando chegar na hora de definir os detalhes, você traz o ripado. E você vai usar o ripado. Quantas vezes eu falei bem, eu criei projetos, eu fiz projetos que eu sabia que eu queria colocar pontos, principalmente para a sala, né? Que eu queria trazer pontos que pudesse colocar enfeites, adornos. Eu sabia que eu não queria ter paredões de marcenaria muito fechados, porque era muito extenso, etc e tal. Então, eu sabia que eu teria nichos naquele lugar. Tava claro isso para mim. Aonde ele seria, como ele seria, a cor que ele seria, qual seria o formato, o desenho, o detalhe, não sabia. Eu só sabia que ele existiria, porque eu queria, eu falei assim, aqui eu quero fazer uma abertura, onde eu quero colocar um adorno, porque vai ter esse campo de visão para quem chega ou para quem sai, e eu quero que isso daqui seja um ponto de decoração bonito. Eu sabia disso. Eu não sabia como ele seria. Então, eu comecei todo o meu processo criativo exatamente como eu acabei de listar para vocês. Comecei todo o meu processo criativo sabendo que ali teria um nicho para botar adorno. E aí, nesse momento, quando chegou na hora de definir cheios e vazios, aberturas e fechadas, eu coloquei o meu nicho. E na hora que eu já estava decidindo qual era o tamanho, qual era o acabamento, qual era a forma, qual era, sabe, o material que eu ia utilizar, ele foi ganhando a forma que se adequava à criação que eu estava fazendo para aquele espaço. Então, o nicho é um elemento que eu sabia que eu queria usar, mas ele não estava totalmente definido. Ele foi definido, né, a forma, o acabamento, os detalhes dele foram definidos no desenvolvimento da minha criação, que iniciou lá atrás, quando eu comecei a me fazer as perguntas do que é que eu queria comunicar, de qual era a sensação que eu queria passar, qual era a função que aquela marcenaria tinha que exercer naquele lugar, naquele espaço. E para que isso aconteça, né, a definição do detalhe, do encaixe, do acabamento, ela vem por conta do meu conhecimento de como se constrói uma marcenaria. Eu não vou simplesmente colocar um nicho, um ripado e colocar portas de correr, tudo um coladinho no outro, se eu não sei como essas peças vão se encaixar. Por quê? Porque vai ficar errado. Eu tenho que detalhar de forma muito assertiva para poder explicar isso para o marceneiro executar. Se eu não faço isso, ele vai errar e a minha ideia não vai ser alcançada. Já passei por isso em um projeto. Eu acabei de lembrar dele e é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Era uma marcenaria na entrada de uma casa, logo ali entrou no apartamento, a primeira coisa que você via na lateral era essa marcenaria. E, obviamente, eu não ia fazer um paredão ali, porque era parte que estava inserida da sala, na sala de estar, na sala de jantar, era tudo aberto, assim, bem moderninho. E eu queria dar um destaque para aquilo dali. Então, eu coloquei nicho, ripado, porta de correr e cristaleira. Eu fiz uma parede decorada. Como que eu fiz isso? Sabendo detalhar. Eu sabia exatamente como que eu queria. Eu fiz isso daqui de ripado, tá? Então, eu fiz isso aqui de ripado, que é essa porta.
eu fiz uma porta passando aqui, então eu tinha uma base aqui, eu tinha outra porta que abria aqui, tá? E aqui no meio eu tinha um nicho que o acabamento dele nivelava com a altura do ripado. E que só ficava escondido quando eu abria a porta do armário. E aqui eu tive alguns materiais. Esse daqui era um material, esse daqui era outro, esse daqui era o mesmo desse, aqui do lado era outro. E nisso eu criei um detalhe, um painel, e esses nichos que eu coloquei aqui, eu coloquei adornos. Então era como sendo um painel, uma marcenaria, em que eu trouxe a atração para uma parte. Eu sabia que eu queria que ali fosse algo de destaque, de criatividade. Eu queria disfarçar aquela porta de armário ali. Então, eu criei em cima disso. E eu criei os encaixes também. Eu criei exatamente como que eu queria que o encaixe aqui acontecesse. Porque eu precisava ter um tamponamento em cima que suportasse o trilho. O trilho tinha que ser para frente daqui do ripado e da borda do nicho, porque não podia, né, tirar. E ele tinha várias coisas acontecendo ali no meio do caminho, entendeu? E eu detalhei isso e dei esse mapa pro marceneiro. E ele executou de forma... Ele teve algumas dúvidas, alguma dificuldade, mas enfim. Ele entrou em contato comigo e aquilo dali ficou lindo. É uma marcenaria que você olha e você não diz que aquilo dali tem o que tem ali dentro, porque tem toda uma função de coisas que eu tinha que guardar ali e que eu tinha que atender, então tinha um tamanho certo, etc e tal. Era louceiro, armário de adorno, enfeite, louceiro, decoração, roupeiro e uma área de serviço. Tudo no mesmo armário, tudo no mesmo lugar, tudo no mesmo ambiente. Então, a minha criação, ela começa nesse ponto. Começa onde eu quero comunicar. O que o cliente tinha que estar dentro do custo do meu cliente, senão também ele não faria. Então, tudo isso eu levo em consideração para fazer a minha criação. É da onde eu começo. Esse é o ponto de início da criação de qualquer projeto de marcenaria. Todo projeto de marcenaria que seja personalizado. Se você está projetando algo único, personalizado, exclusivo, é dessa maneira que você começa, porque é dessa maneira que você vai facilitar e garantir que você vai levar menos tempo produzindo. Gente, isso é de uma agilidade na hora da gente projetar que é absurda. Porque não adianta eu ficar criando a estética mais linda, maravilhosa do mundo, se na hora que eu for colocar ele em escala, em medidas, não couber os equipamentos que eu tenho que guardar ali dentro, a porta não abrir, não ter onde fixar, não ter onde estruturar, não ser possível de executar. Se nada disso puder ser resolvido, essa estética maravilhosa não vale de nada, ela não vai existir. Então, é muito mais inteligente você começar já a partir do ponto principal, embasado na técnica, porque a tua estética está garantida. Quando eu tenho esse embasamento técnico, que eu tenho esse conhecimento, que eu consigo fazer isso daqui, desembolar, destravar, eu consigo fazer a minha estética funcionar do jeito que eu quero. Não tenha dúvida, é assim que funciona. A gente trabalha desse jeito e é agilidade, isso agiliza o nosso processo e facilita a nossa forma de criar. A gente é muito mais eficiente nesse momento. Não se engane, eu estou mostrando para você exatamente como funciona a minha cabeça. A minha estagiária fala que ela não entende como é que a minha cabeça funciona. Eu falo assim, é assim que funciona. Eu falo com ela assim, é funcional, gente, é prático. A gente aqui não tem que inventar a roda. A gente tem que fazer a roda rodar, girar fácil. E isso daqui vai resolver muito. É assim que eu começo. É do meu ponto de partida. Mas meu ponto de partida, ele é fundamentado em técnica, tá? E o seu também tem que ser. Ele precisa ser. Se você não fundamentar a tua ideia, a tua criatividade, a sua estética, baseada nessa técnica, no conhecimento de que marcenaria é construída e como ela é construída, a sua estética, a sua ideia não vai poder ser feita. Não adianta de nada. Você está gastando tempo à toa.
Então, eu sugiro que você entenda como é que se constrói uma marcenaria para facilitar a tua vida. Eu tô querendo que você facilite a tua vida e que você consiga desembolar isso dentro do teu escritório, da tua cabeça, para poder você destravar o que você precisa. Seja para projetar, seja para só querer saber, ou para resolver a tua vida, ou para ter um novo produto dentro do teu escritório. Não tem problema, cada um tem um objetivo. Cada um tem um objetivo. Mas é importantíssimo que você comece por esses 2 pontos que eu falei. Entendendo que marcenaria é construída, que ela é construída de partes e de partes pequenas, tá? E sabendo fazer as perguntas certas, que são: para quem eu estou projetando, qual a sensação que eu quero transmitir, o que é que eu vou guardar ali dentro. Para então, com esses 2 pontos bem resolvidos, você partir para a parte da estética. E aí sim, você pode soltar a tua criatividade, que não vai ter impedimento algum, porque você está embasado na parte técnica. Você tem uma base, você sabe como aquilo ali vai ficar de pé, como vai ser fixado, como vai ser encaixado. Você sabe que tem a ferragem certa para fazer aquilo que você quer, para abrir aquela porta do jeito que você quer, que vai ter o aramado específico para poder facilitar aquele canto difícil ou a altura complicada que você quer vencer. Você vai ter uma dobradiça que vai fazer a porta abrir ou se esconder do jeito que você quer. Você vai ter um puxador, seja ele comprado pronto, seja ele usinado, seja ele criado por você, para compor e decorar, fazer a parte estética da tua marcenaria. Isso só é feito, só é conseguido, você só constrói quando você tem a técnica. Isso vai te facilitar a vida, gente. Vai facilitar muito a vida. Inclusive, pode chegar até a te possibilitar criar soluções e esconder coisas que a parte da obra civil não consegue. Eu já consegui, em alguns momentos, em algumas situações, esconder várias coisas. Inclusive, nesse daqui, eu escondi um cano de ar-condicionado. Nessa situação daqui. Então, a marcenaria é vida. Marcenaria é vida. Ela resolve muitas coisas que a obra civil não resolve. E de uma forma simples e que o teu cliente pode carregar nas costas, eu falo, né? A marcenaria bem feita, você pega, carrega nas costas, se você for mudar aí, parte. Ela é sua pro resto da tua vida. E ela valoriza muito o imóvel para onde você está colocando ela. Valoriza sim. Eles dizem que não, mas valoriza. Valoriza e muito, muito. Então, gente, isso era o que eu queria falar para vocês hoje, né? Eu queria mostrar para vocês por onde que a gente começa. Né, para mostrar para vocês como eu faço o início de todos os meus projetos. É exatamente o que eu falei, é exatamente o que eu faço. E eu faço isso todo dia. Todo dia que eu vou projetar, eu faço isso. Então, espero que tenha sido proveitoso para vocês. É o meu método de trabalhar, é o meu método de produzir marcenaria. Marcenaria é a minha paixão, é a minha habilidade, é a minha especialidade. Né? Não faço só isso, mas é a minha habilidade. Eu coloco a bendita da marcenaria em quase tudo que eu faço, porque é algo que já existe de qualquer maneira, eu tiro partido disso e os meus clientes se beneficiam disso e muito, tá? Então, era isso que eu queria. Então, gente, muito obrigada pela presença, uma boa noite para vocês.